Salve! E aí, tá curtindo nossos vídeos? Inscreva-se no nosso canal, troque ideias conosco e a gente vai ficar sempre na cara do gol. Nosso tema de hoje é a arbitragem do futebol. Está pior do que era? Qual é o time mais prejudicado no futebol? E outra, jogadores hoje são mais temperamentais do que antigamente? Vamos então por etapas. Primeira coisa, hoje o futebol tem 10, 12, 15, 18 câmeras. A gente tinha uma câmera no passado. Quando tinha, quando não eram só as transmissões feitas pelo rádio. A televisão mostrava os melhores lances, que nem sempre eram os melhores, no dia seguinte. Hoje, a transmissão ao vivo de um jogo de futebol tem câmeras de todos os ângulos. É quase uma covardia com o árbitro de futebol. Mas tudo bem, faz parte da evolução do mundo. Mas para o árbitro de futebol é quase uma covardia, porque ele só tem um segundo, ou às vezes menos até, para decidir. Hoje já não existem mais apenas 3 árbitros, um juiz e 2 bandeirinhas. Já existem os assistentes atrás do gol e o quarto árbitro. São 6, na verdade. São 6 árbitros vendo o jogo, se comunicando internamente entre eles e podendo dar uma opinião. Marca o pênalti, saiu a bola pela linha de fundo, foi fora da área. E o juiz então decide. Isso sem falar no árbitro de vídeo, que para mim ainda é uma grande confusão. Não se chegou ainda a um bom termo sobre quando é que o árbitro de vídeo deve interferir. Exige mais testes, exige mais participações em campeonatos experimentais para que ele venha a ser realmente alguma coisa que agregue ao futebol, que venha a agregar ao futebol, alguma coisa que venha a ajudar o futebol a tirar erros graves. Não é um erro de interpretação, porque em qualquer jogo de futebol, na nossa pelada de fim de semana, vai ter sempre a interpretação. Foi um jogo de corpo ou foi uma falta por trás? Bateu na mão ou ele tirou com a mão? Isso vai acontecer sempre. E o árbitro de campo, o juiz que tem o apito na boca, ele tem que decidir. Tem que ter autoridade, autonomia para decidir. E aí entra a questão dos jogadores temperamentais. Hoje em dia, o jogo começa, na primeira falta marcada, já tem jogadores bravejando contra o juiz, apertando o árbitro, não para que ele volte atrás naquela marcação, porque ele sabe que não vai voltar, mas para que na próxima dúvida marque a favor dele. Isso também precisa acabar. É preciso tomar atitudes que coíbam essa veemência com que os jogadores, e são todos, de todos os times, venham a reclamar da arbitragem. Um gesto de reclamação, de desaprovação, a gente vê em todo lugar. No último jogo, Portugal e Itália, da Liga dos Campeões, da Liga das Nações da Europa, que aconteceu no sábado passado, houve algumas discussões de árbitro com jogadores, mas muito simples, muito tranquilas, apenas uma discordância, mas com respeito à arbitragem, respeito à autoridade do juiz, coisa que no Brasil não há. No dia em que nós dermos, nós, as autoridades do futebol, derem ao árbitro o poder de, sendo cercado, sendo intimidado, dar cartão amarelo ou vermelho, isso vai acabar. O juiz tem que expulsar. Vai expulsar um de um lado, outro de outro, 2 de cada time, não importa. Se fizer esse tipo de pressão, o juiz pode ter a autoridade de expulsar um jogador. Vai acabar isso. A gente vai... É como o uso do cinto de segurança. No começo ninguém usava. Hoje todo mundo usa porque entrou no imaginário das pessoas, entrou na inteligência das pessoas. A outra coisa é dirigente de futebol querendo colocar no árbitro a culpa pelos seus erros. Dirigente que trocou de técnico 4 vezes, 3 vezes durante o campeonato, que contratou jogadores equivocadamente, que mandou embora jogadores equivocadamente, enfim, que fez todo tipo de erro na hora em que as coisas estão apertando, porque o time pode entrar na Libertadores ou não, pode entrar na Sul-Americana ou não, pode cair ou não para a segunda divisão. Nada disso ele percebe. Vai botar a culpa inteira na arbitragem. O juiz vai errar, mas não existe nenhum time, não existe nenhum torcedor que não tenha uma história triste para contar de erro de arbitragem. Essa coisa de certos clubes, certos dirigentes dizerem que o time dele é o mais prejudicado, isso é historinha do boitatá, porque está querendo justificar os seus erros em cima de uma arbitragem. Depois que o time dele cair, ou que não se classificar para essa ou aquela competição, vai ficar listando jogos em que o time dele foi prejudicado. Não haverá, no final do campeonato, nenhum time que não registre pelo menos 4, 5, 6, 7 erros de arbitragens
que teriam influído ou que terão influído nos resultados contra a sua equipe. Isso faz parte do futebol. Sempre houve. Eu lembro de um fato que aconteceu com Pelé, o atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Durante muitos anos, porque só existia uma câmera de televisão que filmava o jogo, mostrava que o Pelé tinha sido agredido covardemente por trás por um jogador tcheco. Muitos anos depois disso ser considerado uma verdade absoluta, foi mostrado por uma câmera no canal 100 do Carlinhos Niemeyer, uma câmera que via o Pelé de frente e não pelas costas correndo, que ele usou o cotovelo para acertar o queixo do jogador da Tchecoslováquia. E aí, quando eles caíram, o juiz marcou falta, expulsou o jogador da Tchecoslováquia, quando na verdade o agressor foi Pelé. Na verdade, uma defesa, porque ele estava sendo atacado por trás. Instintivamente ele leva o cotovelo e acerta o queixo do jogador tcheco. E ninguém percebeu. Durante muitos anos virou verdade o que na verdade era um fake. Era uma malandragem do maior jogador de futebol de todos os tempos. Isso hoje é inimaginável, porque as 7, 8, 10 câmeras que existem num jogo de futebol vão mostrar de alguma maneira, instantaneamente ou com minutos de distância do lance, que houve ou não houve a agressão de um jogador ou o revide de um outro jogador. Assim é o futebol. E a gente vai continuar convivendo com as modernidades que aí virão. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, curta, compartilhe os nossos vídeos. Fique conosco na cara do gol.